Hoje eu queria fazer alguns esclarecimentos a respeito da pensão por morte paga pelo INSS, especificamente para os filhos. Nos nossos atendimentos, a gente muitas vezes ouve algumas informações que não são corretas e são várias vezes, então me parece que existe um mito especificamente a respeito da pensão por morte e eu acho importante esclarecer. Gente, a pensão por morte do INSS paga para os filhos é exclusivamente, essa é a regra geral, para os filhos menores de 21 anos de idade. Algumas pessoas vêm até o escritório imaginando que essa pensão só é paga até os 18 anos, isso fruto de uma confusão, porque a partir de 18 anos a pessoa é considerada de maior idade civil, né, responsável por si mesma. Então algumas pessoas imaginam que a pensão do INSS é até os 18. Não, ela é até os 21. E acontece também de algumas pessoas virem até nós dizendo, olha, o meu filho vem recebendo a pensão por morte do pai falecido ou da mãe falecida e ele completou 21 anos, a pensão foi suspensa pelo INSS, o INSS interrompeu o pagamento e a gente quer prorrogar até os 24 anos. Algumas pessoas falam assim, ele está fazendo universidade, então essa pensão pode ser prorrogada até os 24 anos. Isso também não existe para as pensões pagas pelo INSS. A pensão paga pelo INSS, independente se está fazendo faculdade, se está em alguma outra situação de necessidade na vida, ela, quando a gente está falando de filhos, né, é até os 21 anos de idade. Essa confusão dos 24, eu imagino que ela tenha duas possíveis razões. Isso porque filhos de militares, existe uma situação específica em que é possível que a pensão seja paga até os 24. Então, isso pode justificar a confusão, mas no âmbito do INSS não se aplica. E também pode existir uma confusão da pensão por morte, que é paga pelo INSS, com a pensão alimentícia, que é aquela que você recebe do seu pai ou da sua mãe. A pensão alimentícia também é um benefício que pode ser pago entre ex-companheiros, entre ex-cônjuges. No caso da pensão alimentícia, existem situações excepcionais e uma situação de estudo, universidade, poderia sim servir de justificativa para que essa pensão dure um prazo maior que ultrapasse os 21 anos de idade. Mas deixando claro, no âmbito do INSS, a regra geral é filhos que recebem pensão por falta de por um pai ou uma mãe falecido, terá essa pensão paga somente até os 21 anos de idade. E daí também dá pra gente entender o seguinte, se você tem 22, 23 anos de idade e perdeu um de seus pais, você não tem direito à pensão, porque quando seu pai faleceu, você possuía mais de 21 anos de idade. Bom, agora eu vou tratar da exceção, né? O direito sempre é muito comum a gente encontrar uma exceção e nesse caso tem uma regrinha que permite que um filho maior de 21 anos receba a pensão do INSS. Vou comentar aqui com vocês. A pensão paga para um filho maior de 21 anos somente no caso de um filho que seja considerado inválido, portador de deficiência intelectual grave, uma deficiência física grave. Então vamos explicar através de exemplo. Você imagina uma pessoa de 30 anos de idade que é portador de uma limitação, uma deficiência mental grave, a vida inteira foi portador desse problema de saúde, já nasceu com isso e perdeu um dos pais. Nesse caso, ele terá direito à pensão por morte, mesmo que tenha mais do que 21 anos de idade, no exemplo que eu dei, se não me engano, ele tem 30, e receberá essa pensão até o final da sua vida, beleza? E aí aqui também mais um esclarecimento. O INSS costuma, tumultuar esse pedido de benefício. Nesse exemplo que eu dei para vocês, essa pessoa, 30 anos de idade, perdeu o pai, tem deficiência mental, vai fazer esse pedido no INSS, provavelmente há uma chance muito grande do INSS dificultar a concessão dessa pensão. Isso porque o INSS tem um entendimento que hoje já é considerado equivocado, que essa pensão, você tem que deixar provado que essa deficiência mental, essa sua situação de incapacidade acontece desde antes dos seus 21 anos de idade. E normalmente as pessoas têm dificuldade de fazer essa prova, não conseguem fazer essa prova, e aí o INSS acaba usando isso como justificativa para negar o benefício. Mas só para deixar claro, ainda que você não tenha uma prova contundente, um documento médico, que essa pessoa seja curatelada, né, tenha passado por um procedimento de interdição, que seria uma ótima forma de você demonstrar que essa incapacidade é anterior aos 21 anos, eu asseguro para vocês que judicialmente o entendimento é no sentido de que tem sim direito à pensão por morte. Então a exceção seria essa. É possível uma pessoa com mais do que 21 anos de idade receber a pensão por morte do INSS na condição de filho, desde que seja reconhecida a sua condição de portador de deficiência física grave, deficiência mental grave, alguma situação de invalidez. Beleza, gente? Eu imagino que era o principal ponto que eu queria esclarecer é esse. É muito comum as pessoas virem até nós com esse tipo de dúvida, então acho legal deixar isso claro. E se por acaso o que eu falei aqui não foi o suficiente para tirar a sua dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site, lá tem formulário de contato, tem o WhatsApp, tem as outras formas aí que você pode falar com a gente, tá bom? Muito obrigado.